Roma, Cidade Aberta é um filme italiano de 1945, dirigido por Roberto Rossellini, estrelado por Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Harry Feist e Anna Magnani. Na Roma, durante a Segunda Guerra Mundial, o líder da resistência Manfredi tenta evitar a Gestapo, recrutando a ajuda de Pina, a noiva de um outro membro da resistência, e Dom Pietro, o padre que está prestes a casá-la, mas não demora até que os nazistas e a polícia local o encontrem. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 185 na lista dos 1001 filmes. É um filme italiano, né? Faz um tempo que a gente... Quer dizer, faz um tempo não, a gente teve Obsessão recentemente, né? Agora a gente tá entrando aí realmente numa leva de filmes italianos que, sei lá, as pessoas resolveram prestar atenção neles. Bom, falando isso, parece que eu não gostei desse aqui, não. Esse filme é bem interessante. Bom, vamos lá. O filme... Eu acho que a sinopse, de certo modo, meio fala do filme. O que é principal, assim, pra falar, eu acho que é um filme que eu sinto que tem... Em termos de história, da trama, eu não sei, eu sinto que do jeito que eu costumo falar sobre os filmes, ele tem pouco a ser contado e é mais pra ser assistido, sabe? Mas enfim, o filme começa com esse cara, o Manfredi, fugindo dos nazistas que estão invadindo o lugar onde ele tá hospedado, o lugar onde ele mora, e aí ele foge, ele sai pelo telhado, se eu não me engano, e ele foge, vai se esconder na casa de um outro cara que é membro da resistência também. Chega lá, o cara não tá em casa, quem tá em casa é a esposa, que é a Pina. Essa casa, esse prédio onde a Pina mora acaba sendo muito importante na história, tipo, muita coisa acontece nesse prédio, porque os nazistas acabam ficando sabendo que ele tá lá, e aí vão até lá encontrar ele, então reviram o lugar inteiro, tiram todo mundo de lá. E a coisa de eu falar que eu acho que é um filme que tem pouco pra ser contado é que eu acho que entre cada acontecimento, você tem muita cena, e as cenas são muito boas, mas são cenas mais de, sei lá, desenvolvimento de personagem, coisas assim, que eu penso que na hora de meio que contar o que acontece no filme, falar meio que uma sinopse, são coisas que não cabem muito, sabe? Não sei. Mas enfim, a Pina tem um filho, e o filho também é tipo... O filho é super revolucionáriozinho, quer jogar bomba nas coisas, ele é metido com umas outras crianças que estão querendo enfrentar os alemães também, e que tudo isso... Eles ficam metidos com uma criança que eu acho que é um pouquinho mais velha, mas pouca coisa, assim, ainda é uma criança. E que é isso, tem tipo metralhador e bomba em casa, porque quer atacar os alemães, sabe? Então tem uma coisa bem aí, e aí, sei lá, eventualmente acabam sendo capturados, né? O Manfredi, o Dom Pietro também é capturado junto, e o cara que é o marido da Pina, que eu não vou lembrar o nome, Francesco, eu acho, é capturado também. E aí o Manfredi acaba atraído por uma moça com quem ele tava se relacionando, que era tipo atriz, e ele tava se relacionando com ela, e ela acaba traindo ele, e ela que conta pros nazistas onde que ele tá escondido, e todos eles estão ali juntos. E o filme meio que termina com uma cena relativamente longa do Manfredi sendo torturado. É uma cena relativamente longa porque eu acho que ela não é longa, tipo, mostrando a tortura em detalhes. Não é isso que ela faz, né? Mas ela é uma cena de muito diálogo, e muitos diálogos que eu acho que são muito importantes pra mensagem que o filme tá tentando passar e pras coisas que o filme tá tentando dizer. Tem, por exemplo, diálogo sobre os alemães falando que os italianos precisam sucumbir à tortura, porque se eles não sucumbirem à tortura, então eles são iguais ou melhores que os alemães, sabe? E não fracos, e não uma raça mais fraca, como os nazistas acreditam que eles sejam, e como isso é um problema. Então isso todo um diálogo que acontece nessa cena. Tem muitas coisas aí que acontecem nessa grande cena, que é a cena do cara sendo torturado, que não são exatamente, tipo, a tortura acontecendo propriamente, né? Mas eu acho que uma grande parte da mensagem do filme tá, tipo, colocada nessa sequência final. E bom, é isso, é um filme, obviamente, sobre as coisas que a Itália passou na guerra. O filme foi feito logo depois, o filme foi feito assim, meses depois que os alemães foram expulsos da Itália, então tudo era muito recente ainda, mas obviamente é um filme que foi feito depois, né, porque antes não conseguiriam fazer filme sobre essas coisas, né? A gente conversou sobre isso no Obsessão, quando a gente falou que o Mussolini até... Ele gostava de cinema e ele queria que o cinema fosse feito, mas desde que o cinema não fosse político e não abordasse questões políticas, porque isso era um problema. E, obviamente, por conta da situação em que estava sendo vivida, questões políticas era exatamente o que eles queriam abordar. E eles não podiam fazer isso. Então, faz total sentido que na primeira oportunidade que eles puderam fazer, eles imediatamente foram para esse assunto. Eu
eu acho que faz total sentido. Vocês sabem que eu não gosto de filme de guerra. Esse não é um filme de combate, mas ainda é um filme sobre a guerra, né? E eu entendo, assim, diversos aspectos. Eu acho que uma coisa que faz eu não gostar de filme de guerra é o excesso. Eu acho que hoje, se a gente for olhar a filmografia mundial, assim, se fez muito filme sobre isso. E eu acho que porque é um assunto, obviamente, tão real, frequentemente são filmes muito respeitados. Eu acho que mesmo quando eles não são tão bons assim, eles são frequentemente muito respeitados. E eu acho que também tem o fato de que a gente é, obviamente, dominado pelo cinema hollywoodiano, e a gente sabe que americano adora enaltecer guerra, americano adora entrar em guerra, né? Americano é um povo que historicamente ama se enfiar numa guerra, seja iniciando ela ou se enfiando numa guerra que já existia, o que eu acho que historicamente é o que eles fizeram a maioria das vezes, se enfiando em guerra dos outros. Mas é um povo que tem esse enaltecimento pela ideia da guerra, e eu acho que isso faz com que muitos grandes diretores tenham feito diversos filmes sobre o assunto. Isso eu acho um porre, isso me irrita. Então eu fico com esse preconceito com o tema, e eu acho que eu sempre, porque é inevitável, vou chegar em qualquer filme sobre o assunto com um certo pé atrás, mas eu acho que Roma Cidade Aberta é um filme, assim, é muito diferente do que eu tô acostumado a ver como filme de guerra, porque você não tem... Me incomoda muito o enaltecimento dos soldados lutando na guerra, sabe? E esse filme não tem nada disso, porque é um filme sobre os revolucionários, né? Os soldados que aparecem no filme são todos antagonistas, com exceção de, sei lá, um ou outro desertor, que tá fingindo ainda, tipo, tem um alemão, que ele é austríaco, na verdade, que ele tá no exército nazista, mas ele não concorda, não apoia, e ele tá, tipo, de infiltrado, fazendo coisas pra ajudar a resistência italiana, e mesmo assim, tem toda uma coisa sobre ele não aguentar mais, porque pra se manter infiltrado, ele tem que fazer coisas horríveis que ele não queria fazer, sabe? E que os outros estão lá fazendo de boa, e se ele começar a se recusar a fazer, ele imediatamente vão perceber que ele tá contra, né? Vão perceber que ele não tá do lado dos caras, e ele... Não é até uma cena muito longa, na verdade, é uma cena que a gente meio que completa na cabeça o que ele fala, sabe? Mas ele fala sobre como ele não aguenta mais, e eu acho que a ideia é essa, o jeito como ele fala, eu acho que a ideia é essa. E aí ele fica um tempo com o Dom Pietro, escondido ali, porque também ele não pode voltar pros alemães. A gente tem um soldado italiano que também, tipo, tá ajudando na cena do prédio, ele fica muito tentando desconversar com os italianos, se fingindo de que tá do lado deles e tal, como autoridade ali, mas claramente ajudando as pessoas, de um jeito que ele não também fique óbvio demais, né? Então a gente tem uns personagens assim, mas a gente tem forças italianas fascistas no meio, que são personagens meio irrelevantes até no filme, tipo, nenhum deles é um indivíduo relevante, né? Os alemães têm personagens que são indivíduos relevantes na história. E bom, é isso, é um filme sobre resistência, né? Então é um filme sobre o povo vivendo na guerra, né? Que eu acho que faz uma diferença. E bom, é isso, acho que eu já tô falando opinião demais, eu geralmente tento deixar a opinião pro final, né? Mas vamos lá. O roteiro do filme foi coescrito por Sergio Amidei, Celeste Negarville e Federico Fellini, um nome que a gente certamente vai ver diversas vezes por aqui ainda em seus próprios filmes, né? Um grande diretor, Fellini aí. Eu acho que eu nunca vi um filme do Fellini na vida. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu nunca vi um filme do Fellini. Com certeza tem alguns na lista. Então tô ansioso aí pra gente ver. Eu acho que o cinema italiano no geral é uma coisa que eu não conheço muito, assim. Eu tenho pouco conhecimento do cinema italiano no geral. Então tô animado pra isso aí. E aí esse filme é considerado... Quer dizer, é considerado não. Ele é o primeiro filme do que chama de a trilogia neorrealista do Rossellini. Eu não sei se esse foi um nome que ele deu, se foi um nome que as outras pessoas deram, mas esse é o primeiro filme dessa coisa. O segundo filme é o Paisan, que também tá na lista. E o terceiro filme é o Alemanha Ano Zero, que não tá na lista. E aí eu não sei. Eu penso que eu, pessoalmente, montando a lista, eu colocaria o primeiro e falaria, olha, esse filme é o primeiro de uma trilogia. Assista a trilogia. Eu coloquei aqui o primeiro, mas assim, assista a trilogia. E aí, sei lá, ou isso eu boto os três, né? Porque se a trilogia é importante, sei lá, eu pessoalmente botaria só o primeiro e recomendaria que a pessoa visse o resto, mas é um jeito de dar uma escapada pra colocar mais filmes sem colocar mais filmes, sabe? O que, ironicamente, é algo que no começo da introdução do livro eles falam que foi difícil chegar em 1001 porque eles queriam colocar muito mais. Então eu sempre acho um pouco bizarro isso, oportunidades de colocar menos, de reduzir números, mas ainda assim indicando os filmes que eles perdem diversas vezes. Mas enfim, então é isso, tem essa trilogia. O terceiro não tá na lista. Eu não sei se o terceiro não tá na lista porque ele é ruim ou o que acontece, mas eu de repente eu vou tentar enfiar ele aqui por fora pra gente assistir, pra eu poder ver todos. Mas é só em 48, então vai levar um tempinho ainda. A Wikipédia me diz que nessa época virtualmente não existia indústria cinematográfica na Itália. Eu não sei o quanto isso é verdade ou há quanto tempo era desse jeito, porque a gente viu recentemente
realmente um filme italiano aqui que foi feito com apoio do governo fascista. Então, eu não sei se eles querem dizer que não havia uma indústria em larga escala, se eles querem dizer que, tipo, teve aquele, mas aí, sei lá, no momento em que a guerra se intensificou, teve meses de nada sendo feito, e aí esse é o período que eles querem dizer. Sinceramente, eu não sei. Com tudo isso, parece que não se sabe muito como que começou a ser feito esse filme, tipo, de onde veio o orçamento. Tem umas histórias de um cara que era comerciante de lã, que ajudou a bancar o filme. Então, foi um filme feito bem assim, de maneira improvisada. Parece que várias das pessoas que a gente vê no filme não são atores profissionais, tem alguns no meio. Eu imagino que os protagonistas, principalmente. Mas várias das pessoas que estão no filme não são atores profissionais, são pessoas ali que sofreram essa situação toda e foram chamadas para participar. A ideia inicial do Rossellini era fazer um documentário sobre um padre católico que também se chamava Dom Pietro, que foi morto pelos nazistas por ajudar o movimento de libertação na Itália, por ajudar ali os partisans na Itália. E parece que logo depois que os alemães saíram, o Rossellini começou a se juntar com outros roteiristas para tentar montar aí esse roteiro desse filme. Diz que o Fellini estava nessa roda e inicialmente não se interessou porque ele parece que não apoiou a ação dos partisanos na época. Aí não sei detalhes sobre isso, é assunto para outro vídeo talvez. E bom, os nazistas abandonaram Roma em 4 de junho de 1944 e aí as forças aliadas ocuparam a cidade no dia seguinte e as filmagens começaram em janeiro de 45. Então foi aí 7 meses mais ou menos, aproximadamente 7 meses aí, 6, 7 meses depois da libertação da Itália, né, que eles começaram a fazer o filme. O próprio Rossellini disse que a situação toda guiava muito o filme e que ele acabou filmando muito mais no improviso do que com base no roteiro, né? Eu acho que num conceito de autenticidade ali, né? Porque essa coisa que era tudo muito recente, os sentimentos e que todas aquelas pessoas viveram realmente tudo isso que estava sendo retratado no filme. Então ele foi muito mais por conta disso, desse realismo, né? Da vivência das pessoas, da situação da cidade, de todas as coisas, e aparentemente ele foi filmando muito na base do improviso, em cima disso, tipo, vendo as emoções como estavam no momento e o que cada cena parecia pedir, sabe? E ele também afirmou que é um filme sobre medo, o medo sentido por todos, mas em especial por mim. Eu também tive que me esconder, eu também estava fugindo, eu tive amigos que foram capturados e mortos. Fala do Rossellini aí. E é isso, eu acho que isso transparece muito no filme, é um filme claramente feito por alguém que sabe do que tá falando, sabe? Sabe a mensagem que quer passar e sabe do que tá falando. Não é um filme sobre um sofrimento distanciado, é um filme sobre um sofrimento bem presente, sabe? E eu acho que isso passa, eu acho que entra aí no conceito do neorrealismo, talvez. Como eu já falei aqui outras vezes, eu não entendo super sobre o que define um movimento cinematográfico, ou um estilo, ou alguma coisa assim. Um dia, quem sabe, a gente faz uns vídeos sobre isso, só sobre isso, e aí de repente eu vou pesquisar com calma e entrar em muitos detalhes sobre o assunto. Mas eu penso que o filme realmente passa essa sensação de não ser muito ficção, sabe? É uma situação que a gente sabe que eles estavam vivendo ali naquela época, e eu não acho que os acontecimentos do filme são enfeitados de um jeito que a gente tá acostumado a ver no cinema hollywoodiano, por exemplo. Sabe, o cinema hollywoodiano, quando vai fazer um filme falando sobre uma situação real que aconteceu, ele enfeita tudo de um jeito muito grande e de um jeito que a gente assistindo enxerga a obviedade do enfeite, sabe? Fica muito claro o tanto que é enfeitado. E eu acho que esse filme não faz isso, né? Eu acho que isso é muito interessante. Aparentemente, por conta do apoio de alguns americanos aí influentes nos Estados Unidos mesmo, esse filme foi distribuído nos Estados Unidos e acabou arrecadando impressionantes 3 milhões de dólares na bilheteria americana, um valor que era totalmente sem precedente para um filme italiano, talvez para qualquer filme estrangeiro, na verdade, mas a internet me diz que para um filme italiano. E ele fez com que as pessoas, porque gostaram muito desse filme, tivessem mais vontade de ver mais filmes estrangeiros. Então, aparentemente, esse filme trouxe aí um interesse maior pelo cinema estrangeiro, que no momento não estava acontecendo nos Estados Unidos, e fez com que as pessoas olhassem mais aí para esses filmes. O que eu acho que é algo que a gente vai ver muito aí nos próximos anos aqui na lista, porque eu acho que vai ter daqui para frente, talvez não para sempre, mas pelo menos por um período daqui para frente, eu acho que a gente vai começar a ter uma quantidade maior de filmes estrangeiros que a gente não tava tendo. Em grande parte é por causa da guerra? Não vou também chegar ao ponto de avacalhar tanto assim e dizer que é apenas culpa da falta de interesse dos americanos, sabe? Porque é parte,
parte? Mas não é só isso. Pensando aí que os outros filmes para os quais se olha, porque, né, aí tem esse problema também, mas os outros filmes para os quais se olha são essencialmente europeus e japoneses, chineses, eu nem vou dizer asiáticos, porque eu acho que é de países específicos da Ásia. Todos esses estavam na guerra. Todos esses estavam envolvidos ativamente na guerra. Então todos esses estavam com uma produção cinematográfica ou totalmente em função da guerra ou completamente parada. Então, assim, não tava acontecendo muita coisa também. Então, é um misto das duas coisas. De repente, tinha outros países que os Estados Unidos não tinham interesse em olhar pra eles fazendo filme? Talvez. É isso aí. Quem sabe a gente descubra mais um dia. Mas eu acho que realmente tava um período complicado e eu acho que aqui com o fim da guerra em 45 é que a gente vai começar a ter realmente um boom de cinema nesses outros países que não estavam conseguindo fazer filmes, né? Aparentemente, quando o filme foi lançado na Itália, o Roma Cidade Aberta, ele teve uma recepção muito baixa do público italiano, porque as pessoas estavam, na verdade, buscando escapismo depois da guerra. E eu acho que é compreensível, né? Eu acho que é compreensível. As próprias pessoas que passaram por aquilo, terem que relembrar imediatamente, tipo, elas nem se recuperaram ainda do que aconteceu, sabe? E elas terem que ver um filme mostrando todo o sofrimento pelo qual elas já sabem, elas estavam lá, elas passaram por isso. Pra elas manterem isso na cabeça, eu acho que faz total sentido que o filme não fez sucesso na Itália, né? Eu acho que é perfeitamente compreensível. Eu acho que o filme veio de uma necessidade de botar pra fora essa coisa que aconteceu enquanto eles não podiam falar sobre, mas o próprio povo que passou por isso não precisava tanto assim dessa informação. Obviamente sempre tem gente alienada que tá no meio da guerra e não entende o que tá acontecendo, pelo menos essas partes mais acontecendo ali na escuridão ali, né? Tipo, forças revolucionárias não fazem as coisas às claras, né? Fazem as coisas escondidas. Então, obviamente tem gente que não sabe o que acontece, mas a guerra em si afetou 100% da população de algum jeito, né? Principalmente numa capital, né? E aí eu acho que é perfeitamente compreensível que não fez sucesso, que não era isso que as pessoas estavam querendo ver, elas queriam, sei lá, um pouco de alívio. E o filme definitivamente não traz alívio. Então, faz sentido. Mas parece que conforme a reputação do filme foi crescendo, em outros países, os italianos foram dando uma chance pra ele, foram olhando e realmente considerando um grande filme, o que eu acho que também faz sentido, né? Tipo, não quero ver, porque eu não quero ver essa coisa horrível pela qual eu acabei de passar sendo mostrada pra mim de novo. Mas, poxa, todo mundo tá elogiando muito o filme. Vamos ver o filme, sabe? Vamos apoiar uma produção que é nossa. Eu acho que tudo isso faz muito sentido. E eu acho que é muito compreensível. Eu acho que não diz nada sobre a qualidade do filme. Diz muito sobre o emocional das pessoas naquele momento, né? Enfim, o filme foi indicado ao Oscar de melhor roteiro, o que, né, não é uma coisa que a gente via com frequência. Também não tô vendo todos os indicados ao Oscar aí por enquanto, mas a gente não via muito filme estrangeiro tendo qualquer atenção, né, no Oscar. Eu não sei se nessa época já tinha Oscar de filme estrangeiro. Provavelmente não, porque eu imagino que esse teria no mínimo concorrido. Então provavelmente não tinha ainda o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas ele concorreu ao melhor roteiro aí com os outros, não ganhou, mas acho que já demonstra uma atençãozinha, né? E o filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E aí eu já acho que é uma coisa mais interessante. E ganhou a Palma de Ouro, o Grande Prêmio de Cannes. É um prêmio europeu, né? Então eu acho que envolve muita gente que também tava ali na coisa da guerra, apesar do filme já ter feito um grande sucesso nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que na Europa é onde aconteceu, então é muito maior. Eu imagino que outros povos, tipo franceses e outras coisas assim, vendo o filme, de algum jeito devem ter se identificado muito com o filme, né? Porque eu acho que muita gente passou por situações semelhantes ao que esse filme retrata, né? Eu não acho que é um filme que se fecha demais no caso italiano, sabe? Eu acho que é um filme que qualquer situação de país ocupado por forças estrangeiras passa por uma situação semelhante e consegue compreender e sentir, sei lá, o que acontece nesse filme, né? Eu acho que faz muito sentido isso, assim. Eu acho que até pelo filme não mostrar quase o próprio governo italiano. O governo italiano quase não é citado no filme, é muito os alemães, é muita força estrangeira, né? A gente tem ali soldados italianos fascistas que são citados como tal, como soldados italianos fascistas. Então fica claro que o governo tá apoiando, né? Mas o foco é muito nos invasores. E bom, é isso. Acho que vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre esse filme. O livro, no fim, elogia muito o realismo. Eu acho que o livro fala coisas boas, mas fala, no geral, coisas que eu já falei aqui. Elogia muito o realismo, fala muito sobre como esse filme definiu um novo jeito de se fazer cinema e que muitos diretores viram esse filme e passaram a querer fazer filmes assim. Então, o neorrealismo italiano, considerado como surgindo aí, embora eu acho que já combina muito com o jeito italiano de se fazer filmes há
um tempo. Desde que a gente viu o Tony aqui lá atrás, eu acho que é um filme que já tem, em termos de estilo, porque a história é completamente diferente, mas em termos de estilo, eu acho que ele já tem muitos elementos e a internet confirma pra mim que pessoas dizem isso, que aquele filme já é considerado um proto-neorrealismo e tal. Então eu acho que, no fim, tudo isso era um jeito italiano de se fazer cinema da época. Itália que lá no berço do cinema começou fazendo grandes produções épicas e, no fim, talvez se as guerras não tivessem acontecido, tivesse desenvolvido cinematograficamente de um jeito muito diferente e muito grandioso, talvez, porque eles já começaram muito grandiosos. Então, eu acho que a coisa de fazer um filme muito pendendo pra realidade já era uma coisa italiana há alguns anos, mas eu entendo que esse filme foi o filme que ganhou o mundo e que fez as pessoas olharem pra esse estilo, esse jeito de fazer filme. E aparentemente é isso, as pessoas gostaram, pessoas, eu digo outros cineastas, né, gostaram muito e passaram a entender isso como um modelo de como se fazer um filme. Esse é o que o livro diz, né? E bom, acho que é isso, é um filme realmente muito interessante, eu gostei bastante de assistir. Eu acho que mesmo não gostando propriamente da temática, eu acho que esse filme consegue ser muito diferente dos filmes que me incomodam, mas muito diferente dos filmes que me incomodam. O não gostar, no fim, é só um preconceito, eu acho que, na minha opinião, justificado, mas não deixa de ser um preconceito. E eu acho que é isso, é um ótimo filme. Curioso aí pra ver mais filmes do cinema italiano. Como eu falei, eu acho que a gente vai agora entrar numa leva que, pelo menos por um tempinho, a gente vai ter uma quantidade razoável de filmes de outros países, porque eu acho que é justamente o momento em que os Estados Unidos, e assim, o livro é feito por americanos, então os Estados Unidos é relevante dentro da criação da lista nesse sentido, né? Porque o livro é feito por americanos. Então a gente tá nesse momento em que os Estados Unidos começaram a olhar para o cinema mundial, e de novo, mundial entre aspas, né? Alguns países específicos, mas começaram a olhar para essas coisas feitas fora dos Estados Unidos, e eu acho que isso vai transparecer na lista de algum jeito aí nos próximos anos. Então eu tô com bastante expectativa de ver o que a gente vai ter para assistir. Muito filme que eu não vi, muito filme que eu não conheço, muitas coisas que eu sempre tive curiosidade de ver realmente. E é isso que a gente tem pros próximos aí. E é isso que a gente tem pra esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Deixa aí seu comentário sobre o que você achou desse filme, se você já assistiu. Em breve nós estamos de volta com mais um. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, até mais!